Vamos lá então, né? Tema livre, vamos lá. Caião, o que entender quando tudo parece dar errado? Quando todos os seus parentes prosperam e você aparentemente não consegue ir a lugar nenhum. Dá um sentimento de que Deus não me ama. Tenho tantos medos em minha vida, cara, em minha alma. Oro, derramo minha alma aos pés do Senhor, mas eu não consigo entender. Estou desempregado, melhorando de uma depressão profunda, mas que sempre vive ao meu encalço. Eu gostaria de entender este amor de Deus, cara. É que ele está julgando o amor de Deus por ele a partir de não atingimentos de convenções sociais e familiares pré-estabelecidas. Aí, como os familiares dele estão atingindo essas metas sociais, essas convenções de sucesso, que não foram estabelecidas por Deus, mas como os familiares dele estão atingindo, e como todos tratam essas convenções e atingi-las como se fosse sinal de sucesso e de bênção de Deus, atingir cada uma dessas convenções, ele olha para isso e, como o entendimento dele também incorpora essa percepção enganosa de que o atingimento dessas metas sociais é bênção de Deus para o homem, e como ele não atinge essas metas, ele se julga por esse critério e diz: Deus não me ama, porque eu não atinjo as metas, porque eu não alcanço o que os outros alcançam. Essa é a primeira coisa que ele tem que saber. Ele está se julgando por categorias completamente falaciosas, totalmente mundanas. Ele está se deixando espremer pelo arroxo da religião, das convenções sociais. Tudo acaba virando religião para o homem, até as convenções sociais. O cara tem que fazer o crisma na época tal, tem que atingir isso. O vestibular equivale a uma profissão de fé. E assim vai. Está na hora de ter um filho. Está na hora de. Ele casar. Vai tendo que atingir para ele entrar no mundo dos paranormais. Não é? Paranormais separados. Não é paranormais de paranormalidade, não. Sim, dos para seres normais. Ele tem que entrar na história dos para os normais. Entendi. Então, e aí ele se julga por esse critério. Aí diz: Deus não me ama. É uma coisa muito perversa, né? Você atribuir a Deus não amor pela sua vida, em razão de que você permitiu que na sua cabeça as convenções da religião, do atingimento das metas sociais planetárias se transforme no juízo final pelo qual você interpreta até o olhar de Deus pela sua vida. Veja que coisa mais miserável. É quando a gente entra num fluxo, obedece a um fluxo, sofre por um fluxo determinado por homens, por mecanismos sociais, econômicos, mutantes, variáveis, mas que se tornam absolutos para uma geração, para uma família, para uma cultura, para um planeta, como é esse o caso no nosso, e o cara vai sofrendo, e no caso dele, que também é religioso, ainda impregna essas convenções com uma unção divina que faz até ele pensar que Deus não ama, e ama os que conseguem cumprir esse fluxo nessa corrida desses espermatozoides doidos pelo mundo para ovular em nada para a vida eterna, nessa correria, sem um propósito, sem um significado de ser. Então, primeira coisa é ele perceber a tolice dos sentimentos, dele permitir esse esmagamento dele mesmo, a partir de
julgamentos tão imbecis, tão falsos, que em nenhum momento perguntam pelo sentido dele diante de Deus, que é o que eu vou falar para ele daqui a pouco. Mas agora eu queria falar uma segunda coisa. Ele tem que parar, portanto, em primeiro lugar, de se julgar por essas categorias aí. E em segundo lugar, ele tem que parar de se comparar com a família dele. Porque pode ser que ele não seja que ele seja o único não medíocre nessa família. Às vezes a não mediocridade se manifesta como uma extrapolação curricular. O cara está dentro de um currículo, mas ele é tão superior no sentido de ser genial, criativo, extraordinário, que dentro daquele currículo, das convenções pré-estabelecidas, ele extrapola. E vai embora com uma velocidade tão grande que a academia para e diz, bom, esse cara está nos fazendo um favor de estar aqui. Outras vezes não. Outras vezes a não mediocridade, uma necessidade interior mais profunda de singularidade, de genuinidade, de significação pessoal, faz com que o cara nem consiga sequer entrar no fluxo canalizado do sistema para extrapolá-lo. Às vezes o interior do sujeito se rejeita até a fazer parte, ele inicia um caminho novo, ele rasga no tecido da convenção um buraco e inicia o caminho dele. Em geral acontecia muito assim no passado com artistas, atores, escultores, todos os vagabundos, todos aqueles que o pessoal dizia, profissão de vagabundo, que não quer pegar na enxada, que não quer pegar no machado. Sim. Antigamente a convenção era o enxado, a enxada, o machado, a foice, eram instrumentos de tecnologia agrícola. E quem sabia ou podia mais era caneta para escrever, para mandar e contabilizar os ganhos. Ler para até falsificar o contrato do outro. Mas era o esquema. Hoje, a situação é uma outra. A sociedade tem outros ritos, outras convenções, outros instrumentos para se chegar lá. Antigamente eram esses marginais que rasgavam o tecido contra o pai, a mãe, a família, todo mundo, e dizer, não, eu vou cortar pedra e fazer Moisés de pedra, vou fazer Davi de pedra, vou fazer, e todo mundo dizia, não faça isso, que isso é só uma pedra, aí não dá nada. Sim. Ou não pinte isso é vida de cigarra. Entre no exército das formigas. Às vezes a gente tem que ter a disciplina em entrar no exército das formigas ou ser uma formiga de trabalho. Até para rasgar o tecido social, com a sua criatividade, com a sua particularidade, você tem que ser uma formiguinha de trabalho, todo dia. Cada um desses caras chamados de os vagabundos trabalharam mais do que a maioria das pessoas que saíram 6 da manhã e voltaram às 7 da noite. Certeza. Porque não tinham hora para trabalhar. Certeza. E eram atormentados pela criatividade de dia e de noite. Verdade. Porque quando você tem uma usina pessoal, não existe feriado, nem dia nenhum para você. Você não para de trabalhar. Até quando você descansa, o lazer está conectado com criatividade, mesmo que esteja lhe gerando prazer. Sim. Porque trabalhar lhe será um prazer também. Então, voltando a ele, pode se comparar com esse pessoal e olhe para ele agora. E veja se ele não está conseguindo partir na direção dessa maratona familiar e planetária, porque o coração dele tem alguns outros desejos que ele não teve coragem de abraçar, nem de alcançar, nem de se realizar neles, nem de dizer eu gosto disso e vou tentar assim. Então, primeira coisa é essa, porque é horrível para uma pessoa nessa situação ter que se colocar num fluxo que a alma dela repudia, desde que não seja por preguiça, desde que não seja por acomodação, desde que não seja por covardia de viver.
Porque quando não é, e você se sente obrigado a entrar num fluxo, é meio insuportável. Dependendo da mente do cara, ele não consegue. Sinceramente falando, eu não consegui entrar nos fluxos. Eu fiquei dentro deles muito tempo, mas sempre pulava fora, ou extrapolava, ou me cansava. Sim. Eu ia, mesmo adulto, com ofertas de fazer mestrados, doutorados, não sei o quê, e isso e aquilo, eu às vezes aproveitava umas férias e participava, mas me cansava. Primeira semana, segunda semana, eu já sabia o que os caras iam dizer, iam enrolar. O resto do tempo me dava uma canseira danada e eu dizia, não, para quê? Para que se eu já sei? E eu só vou estar perdendo tempo aqui ao invés de estar eu mesmo escavando os meus buracos de conhecimento e de sabedoria e de percepção. Por que eu vou me atrasar na marcha lenta dessa coisa que só anda depois que o último na percepção alcançou aquele nível básico para você poder ser estimulado aí adiante? Fica muito cansativo. Então eu não me senti jamais cabendo nessa estrutura e fui estimulado a vida inteira por um pai que acreditava nisso, que cada um na vida tem que ter a coragem de desistir de qualquer que seja a convenção indicada e fazer aquilo que ama fazer. Se você ama ser um remador de catraca no Rio Amazonas, atravessando no remo, assim, pessoas de um lado para o outro do rio, e você ama aquele cheiro, passar aquele remo assim em cima do mururé, ver aqui acolá uma garça pousando ali, gosta de suar, gosta de receber aqueles trocadinhos, de voltar e ainda levar o seu peixe na babinha e comer bem no seu cantinho. E você ama fazer isso, adora criar galinha. Meu amigo, pelo amor de Deus, ainda que seu pai seja um Niemeyer da cirurgia plástica, vá criar galinha e vá remar catraca. Pelo amor de Deus, a vida é sua. A vida é sua, meu companheiro. É isso que as pessoas não conseguem abraçar, é a si mesmas. Agora, se pessoas não tivessem tido coragem de fazer o que amavam e o que criam, esse mundo tinha continuado na mediocridade. Todo mundo segurando ainda a mesma tocha de fogo e passando um para o outro para não apagar. Porque a mediocridade não permite mudar, só diz, agora pega, Braulio. Agora, Braulio, passa essa chama para lá, aí o Braulio vai. Aí depois, Braulio, volta para cá, para esse outro. Aí vai essa, mas é a mesma chama, a mediocridade só trabalha assim. A criatividade é que vai descobrir um modo do Braulio ter o fogo dele, o jovem, o Rodrigo, o Ernesto, você, eu, cada um andando cada vez com mais independência, cada um sendo cada vez mais quem cada um é. Então, primeiro olhe para isso, essas coisas que eu já disse, e por último para você, meu amigo. E se descubra e faça com coragem, sem covardia, o que você ama fazer.